E vamos falar, agora que o Nilson está junto aí, do Gessinger Leaks Trio. Para quem não sabe, a capa é uma clara referência ao Emerson Lake and Palmer, né? Um álbum do Emerson Lake and Palmer dos anos 70, que também traz essa brincadeira com as iniciais dos integrantes. Como eu e o Júlio estávamos falando antes, né, Nilson? É um disco meio co-irmão do Várias ali, na questão de sonoridade, nas referências, nas letras e tudo. Os engenheiros estavam muito envolvidos com esse tipo de som ali, com aquela pedaleira toda ali que vocês tiveram que aprender na marra. E eu vou deixar o Nilson, você se incomoda, Júlio? Do Nilson abrir falando o que ele acha, depois eu e o Júlio. Eu até quero ouvir ele antes para ver se ele responde algumas perguntas minhas. Maravilha. Nilson, GLM. O que você lembra dessa época aqui? O que você acha do disco? Cara, esse aí é o disco solo do Humberto Gessinger, bicho. Cara, ele trabalhou bastante nisso aí sozinho ali, né? Ele fazia pré-produção no Hanoi Hanoi. Entendeu? No estúdio do Arnaldo Brandão, né? Ficou um tempão ali fazendo as fitinhas, ele gravando as coisas dele ali. Com 4 canais, fita cassete, né? Canibal Vegetariano, pô, eu acompanhei essa parada toda ele fazendo a Canibal Vegetariano, dividindo Parabólica também, né? Parabólica do Agostinho Lix, né? E do Humberto, né? Não é isso? Não me engano? Parabólica, sim. É isso mesmo? Tá escrito aí? As duas são, Canibal e Parabólica. Canibal e Parabólica. O Humberto cortou a parada dessa e fez as duas músicas, entendeu? Porque era uma música só. Como é que é o negócio? Assim, era uma música só. Canibal e Parabólica? Era uma música só e o Humberto fez duas. Né? Ele pegou e pegou um riff, no caso, né? E fez. Cara, o cara é muito inteligente trabalhando assim, sabe? Muito dinâmico. Ele chegava lá de manhã, ficava até de noite fazendo. Humberto é bem Caxias, né? Ele é de Porto Alegre, mas dá para dizer que ele é bem. A brincadeira foi terrível. Ele é bem Caxias no sentido disso, né? Aquela coisa parnasiana, né? De trabalhar até se dar por satisfeito, por tentar atingir a melhor forma daquilo. O Humberto tem muito dessa característica, né, Nilson? Mas fala, Júlio, o que você queria falar. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Você disse, esse foi um disco solo do Humberto. Tu fala em que sentido? No sentido de que ele... porque eu quero ver se isso bate com uma impressão que eu tenho, de que ele estava muito querendo dizer algo, assim, no sentido de querer ser o dono da bola, porque, cara, eu preciso falar essas coisas. Era nesse sentido que tu entende que foi um disco solo, que ele tipo se apossou das composições porque ele tinha uma vontade, um ímpeto de falar certas coisas nesse disco, ou foi porque os outros dois se afastaram, alguns se afastou? Em que sentido tu vê como um disco solo? Porque foi uma pré-produção bem introspectiva, né? Então, assim, como ele montou, né, a sequência, né? E a sequência para CD ficou bem legal, né? No CD todo, ouvido inteiro, assim, né? É meio que uma ópera, eu vejo esse disco, assim. Não sei se você tem essa... Quando eu ouço, assim, sabe? Dá a impressão de ópera, né? E é bem progressivo também, né? O disco é bem, assim... Por isso que eu falo que é o disco do Humberto, né? Tá bem Roger Waters esse disco aí, sabe? Com as sobreposições de vozes ali no fundo, um monte de coisa que ele faz, efeito. É um disco bem bacana, cara. Eu acho bem legal. As ideias bem bacanas, assim, sabe? Cara, é bem bacana esse disco. Eu podia estar ouvindo aqui em casa. O que você destaca aqui das faixas? Ninguém igual a ninguém, Até Quando Você Vai Ficar, Pampa no Walkman, Túnel do Tempo, Chuva de Containers, Pose, No Inverno Fica Tarde Mais Cedo, Canibal Vegetariano Devora Planta Carnívora, Parabólica, A Conquista do Espelho, Problemas Sempre Existiram e A Conquista do Espaço. Cara, eu gosto muito do Canibal, viu, bicho? Canibal Você acompanhou o processo ali. Eu gosto muito da letra de Canibal. Como é que chama, Júlio? Oxímoros?
Oxímoros. Ô, Nilson, Ele você trabalha. estava naquela noite em que eles mixaram essa música, que Humberto Carlos saiu pro show do Lulu Santos e ficaram um tempão lá no estúdio, ou tu não estava Sim. lá? Tu Não, estava lá? a gente foi junto no show. Ah, tu foi junto! Ele tava assim, tava mixando todo mundo junto lá. A várias mãos. Era o Ronaldo Lima, se não me engano, eu acho também. Pô, quantas mãos eram? 10 mãos, cara. Olha só. Sem Cinco de menos, sabe? cabeças, cinco cabeças para mixar. Pô, Foi a que deu 10. mais trabalho. Foi a que deu mais trabalho. Canibal foi, cara. Mas o pessoal não ficou puto? Tipo assim, como assim fizeram no show? Ou foi de boa? Ah, cara, como ficar puto? Pô, tá ali, recebe o show, a gente vai no show, cara. Pô, não tem que ficar puto por causa do show. Nada disso, cara. Pô, vai no show. E se não me engano, foi no Canecão, foi no show do Lulu Santos, a estreia do Mundocane, E Do Monocane. Lulu. do Lulu, que, cara, rock and roll pra caralho o disco do Mundocane. Eu acho que é um dos melhores que eu mais amo, assim, de ouvir, Eu gosto também. né? Começava em fevereiro, né? Meio que um grito assim, tudo cheio de distorção. E a gente foi, cara, foi legal. Foi o Lix, o Malte, o Humberto. Foi ali que, acho que foi no comecinho assim que a gente ficou sabendo que ia tocar no Hollywood Rock. Foi nesse show do Lulu que a gente foi, que a gente ficava, naquele dia, aí que falaram, pô, ele vai tocar no Hollywood. Eu falei, olha só, Hollywood? Foi? Acho que foi Hollywood. Foi na Praça Apoteose, né? Foi na Praça da Apoteose. E foi em São Paulo, lá no Morumbi. Em 93 daí, né? É, 93. Porque eles já tinham se apresentado em 90 também. Você tava lá no de 90, não tava? Tava, né? tava que eu Tava, tava mas mais em 90, tava. tava com 90, Capital. é. Tava com Não, Capital. 90, não, 90. Não, em 90 foi no. Cara, agora eu me confundi agora. Você Acho sabe que mais que eu. 90 eu acho que tu tava com Capital. O Capital tocou na mesma noite. Foi Marillion, Bon Jovi, Capital e Engenheiros. Não nessa Então ordem. foi isso mesmo. É exatamente isso, exatamente. Tem razão. Não, foi muito bom. Deixa Foi eu, isso aí. deixa eu fazer, fazer as minhas impressões sobre esse disco, e elas Isso, estão muito frescas, porque na semana passada eu tratei dele, exatamente. e esse foi um disco que lá atrás eu não me entendi com ele, não gostei de quase nada, e aí para fazer a série no canal eu passei a ouvir e se tornou um dos meus preferidos, e eu acho que esse se tornou muito emblemático para mim, porque eu enxergo esse disco da seguinte forma, tá? Um lado A em que o Humberto fala para fora, em que ele olha para o social, na chuva de containers, no Ninguém é Igual a Ninguém, e aquela história das gavetinhas, né? E em Pose ele vai falar da questão das tribos, da juventude, ele tem a auto-ironia da própria geração, e no lado B eu vejo ele assim, olhando para dentro e para todas as angústias que ele vivia naquele momento, e me parece que cada música fala de alguma coisa. Do inverno ele vai falar da insônia, no Conquista do Espelho ele vai falar sobre como domar os próprios medos, e problemas sempre existiram. Acho que ele fala sobre como ele tenha entrado tanto naquele ímpeto de compor e compor o tempo inteiro, e o fato dele ter se mudado para o Rio, a parabólica, ele fala da solidão. Então eu acho que ali ele está passando uma mensagem que, tipo assim, a conclusão que eu tenho depois desses anos estando aqui no Rio e sob essa intensa pressão e toda a exposição que a nossa banda está tendo na mídia, ela me levou a isso, a insônia, a solidão, a ter que me aceitar, enfrentar os meus próprios medos, e principalmente no final, quando ele vai falar a conquista do espaço, que o para cima é o Rio São Paulo, é o gaúcho olhando para cima, e o que ele encontrou lá, ele dá a conclusão daqueles anos de Rio, e aquela conclusão para ele é muito ruim. Ele encontrou a mídia, a mediocracia, muito Zorro e pouco Sargento Garcia, mas ouvindo Pampa no Walkman, que aliás ele falou lá na primeira parte, porque ele está olhando para fora, para o Rio Grande do Sul, mas quando ele fala da conquista do espaço, ouvindo Pampa no Walkman, eu descobri coisas que eu tinha deixado para trás, porque eu saí do Rio Grande do Sul, e é muito louco, porque aí terminando de ouvir esse disco bem, eu falei, cara, ele está dizendo aqui no final que ele quer virar aquela página, que acabou aquela formação ali para ele, que aquele é o último disco de estúdio, o nome é GLM, porque ali é a última página desse livro chamado GLM.
Então ele já tinha deixado claro que iria acabar ali. Essa é a minha leitura desse disco. E o mais curioso para mim é que a única música bem-humorada do lado B é o Pesadelo, que é a do Canibal Carnívoro. Todas as outras têm uma carga introspectiva, e a única que é feliz é o Pesadelo. Então isso mostra muito como ele viveu uma instabilidade emocional provocada por anos de exposição e de ímpeto por querer, sabe, ter um projeto de ser um compositor, e acho que ele chegou à conclusão que estava na hora de parar, de, sabe, dar um passo para trás e mudar, voltar para Porto Alegre, e vamos repensar o futuro da banda. É a minha leitura do disco. Belíssima interpretação. Depois dessa, se não for verdade isso, eu quero que essa seja verdade, porque eu adorei. O que você achou, Nilson? Eu tô viajando muito? Não, cara, ele estava no momento mesmo disso aí. Isso estava acontecendo realmente mesmo. Pertence a um país que não me pertence, né, Júlio? Estava acontecendo mesmo. Não, perfeito. Adorei essa análise do Júlio ali. Não sei se nessa ordem... existiram. Pode falar, Nilson. Não sei se nessas ordens assim, né? Mas assim, no vinil, né? O disco é bem assim, lado B, desse jeito que você está falando, né? Você ouve no CD direto, aí tem outra pegada, né? Dá para dar uma outra interpretação. Mas foi legal agora a gente fazer essa live. Eu não lembro de problemas sempre existiram. Eu gosto muito dessa música. É que a teologia ela tem a sequência, né? Mas eu sempre lembro porque ele fala da urgência da mão. Não foi quem que matou a poesia. A letra é muito inteligente. Ele tá falando ali sobre, tipo assim, as angústias do compositor, sabe? A história da última palavra é a mãe de todo o silêncio. Quer dizer, o cara não se aguenta enquanto ele não considera aquela música pronta, porque ele sempre acha que está imperfeito, ele sempre quer fazer melhor, e são esses demônios externos, como o jabá da academia, que o atormentam, e não, essa música ainda não tá boa, não tá bom o suficiente e tal, e ele chega à conclusão que, cara, eu tô sob uma pressão extrema. Eu vejo dessa forma, assim. Sim, não, sensacional, cara. Adorei essa tua análise aí. Eu nunca tinha me debruçado, verdade seja dita, sobre entender dessa forma que você faz para poder fazer os vídeos do seu canal. Isso é muito legal. Mas você falando, eu fui identificando isso tudo no Humberto, no que eu conheço dele, no que eu vivia dessa época ali. Claro, o Nilson estava muito mais presente ali no dia a dia da banda e tudo. E a gente percebe, realmente esse é o último álbum de estúdio deles ali, né? E como o Humberto está desabafando ali nas letras. Eu nem falei e nem vou falar disso no canal, porque isso é muito eu não gosto de fazer interpretação, tá? Só no seu canal. Por enquanto, assim. Pode falar. Agora eu tô falando assim, porque isso é muito interpretativo, e assim, às vezes eu não sei se eu tô viajando demais ou não, mas pelo que eu tô vendo, não tô viajando tanto assim. Mas, uma outra coisa que me chama muita atenção para essa minha leitura são os gritos que ele dá o tempo inteiro em várias músicas, entendeu? E parece que ali tem um intuito, sabe? Ele tá gritando porque ele quer mostrar, assim, cara, no inverno fica cedo mais tarde, parece que assim, fica tarde mais cedo. Em cada grito eu tô vendo ali uma angústia, sabe? E não só no disco, mas nos shows. Em vários shows que aconteceram ali, você começa a ver naqueles anos 92, 93, parece que ele fica dando gritos, mesmo em outras músicas, parece que ele tá querendo mostrar que tá angustiado, sabe? Meio que exorcizando alguma coisa ali, tudo. Cara, outra música... Bicho, que legal ter feito essa live. No inverno fica tarde mais cedo, é muito linda. Eu não lembrava também dessa música. Escuridão. Domingo, eu peguei um tecladinho dos meus sobrinhos e fiquei tentando tirar essa música. Deita na escuridão, escuridão, nenhum olhar aceita, tudo toma forma. Um corpo que se deita na escuridão. Não, e a melhor é essa música, hora de colher para quem semeou o vento. Hora da colheita. Solidão, hora da colheita para quem semeou o vento. Num corpo que se deita, num corpo em tempestade. Agora já não vou atingir, não. Essa é alta. Tô gripado. Mas essa que lindo, cara. Lindo, né? Lindo, não, e assim, é isso, é a solidão. E a atmosfera dessa música, né? Pra quem conhece a música sabe do que eu tô falando. A atmosfera dela ali,
o arranjo, né, a instrumentação, a ambiência. Esse disco aí foi tudo composto ao piano, cara, praticamente. Foi? Todo composto ao piano, né? Praticamente sim, ouve ele pra você ver. Ô, Nilson, conta pra mim. Na época eu soube dessa história que o Humberto não tinha feito música pra Clara. Fofoca, adoro fofoca, né? O homem adora fofoca. Que o Humberto não tinha feito nenhuma música pra Clara, ele não ia fazer música pra Clara. E o Agostinho falou: bicho, toma, bota uma letra aí pra tua filha e tudo. É verdade, boato? É mito ou fake? Não sei, não. Ah, não quer se comprometer. Não, cara, a única coisa que eu sei dessa música é que ele fala mesmo, cara. Que ele fez o show em Belém do Pará e compôs no hotel. E o Gil tava na turnê do Parabólico Camará. A única coisa que eu sei é que ele fala isso mesmo. Aí não... Entendi. Mas, Nilson, tem uma dúvida que eu tenho, porque assim, eu fui pesquisar sobre essa história de se ele fez a música em Belém ou não, e daí eu achei uma página, acho que é Daniel Enghal, que o cara tem a lista de todos os shows. Aí tem um show em Belém em 89 e o próximo em 93. Ou seja, eu que dei essa lista pra ele. O Nilson que deu a lista pra ele. Fala aí. Mas aí eu pensei, ou ele escreveu essa música em 89, já prevendo como que aconteceria anos depois, ou não foi, ou ele estava em Belém sem ser para fazer show. Como que é o negócio? Fala de novo. Porque assim, ó, a música ela tá no disco de 92. Ele deveria ter escrito essa letra com a Adriane grávida, que aconteceu ali, deve ter sido junho de 91. Só que eles só tocaram em Belém em 89 e 93. Então ele estava em Belém, não era para fazer show. Ou ele escreveu em 89 já prevendo quando ele tivesse um filho. Mas aonde você tirou essa informação de que eles tocaram isso em 89? Não, porque na lista tem as cidades todas. Quer ver, ó? Nessa relação de lista de shows que ele tá te falando, Nilson. Sei, mas a música tá ali tocada? Como que tá isso? Não, é que assim, ó, ele escreveu ela num hotel, né? Num hotel em Belém do Pará. Se ele escreveu essa música num hotel em Belém, é o que ele conta, né? Se ele escreveu essa música no hotel em Belém, ou a esposa dele estava grávida, ou a filha dele já tinha nascido. Só que enquanto a esposa dele estava grávida e até a filha nascer, até o disco ser lançado, eles não tocaram em Belém. Eles tocaram antes disso ou depois disso. Ou seja, ou ele premeditou que teria um filho, tipo assim, já vou deixar uma letra feita para o dia que eu for pai, ou ele foi para Belém para fazer alguma outra coisa. Sensacional. Que não foi para tocar. Eu até, quando eu fiz o vídeo dessa música, eu ia falar isso aí, cara. Só que aí eu achei ele falando no chat. Não, eu fiz parte dessa música. Aí eu falei, não, peraí, eu não vou entrar nessa história aí. Mas eu tenho essa dúvida, cara. Porque eles não tocaram. Eles não tocaram lá. Ou essa lista tá faltando show, né? Ou tá faltando show. Eu não sei, não. Eu não sei como te falar isso, cara. Tu sentiu que o bagulho aqui é esquisito, Nilson. Aqui a gente historiador, sabe das coisas. A gente vai no... Para o historiador tá tudo certo, né? Vai lá e vai na minúcia, né? Não saberia dizer, não, cara. A gente tem que questionar sempre. Como é que ele compôs num quarto de hotel em Belém do Pará se ele não estava em Belém do Pará? Mas ele diz isso, né? Ele que fala isso, né? É a versão dele. Pode ter ido para outro motivo também, né? Se bem que não sobrava tempo na agenda, mas, bom...